Ele era 8 ou 80. Com Paulo Santana não tinha meio termo. Talvez por isso e pela genialidade, ele tenha entrado para a história do jornalismo gaúcho como um dos mais amados e às vezes odiados, né, PG? Cronistas do Rio Grande do Sul. E invejado. Agora, o Paulo Santana vai ganhar uma biografia que fala inclusive da relação dele com Porto Alegre. Esse é o tema do Perimetral Podcast de hoje. E eu tenho aqui ao meu lado, querido Paulo Germano. O que tu acha desse tema? Primeiro eu quero saber. Primeiro que bom te ter de volta. Ah, tá. Porque eu tava de férias. Eu tava carente, tava com saudade. Ju, eu acho que o Paulo Santana... Era o cara. Eu acho que poucos nomes conseguiram ocupar um espaço tão grande no imaginário popular do Rio Grande do Sul como o Santana. O Santana não era só um colunista, só um radialista, comentarista de TV. O Santana era quase que uma entidade, me parece, no Rio Grande do Sul, né? Com aqueles gestos largos, aquele jeito de falar. Eu me lembro que, quando eu trabalhava na Zero Hora, todos os dias chegavam convites pro Paulo Santana oferecendo muito dinheiro para jantar com ele. As pessoas tinham um sonho de ficar 10 minutos, 15 minutos do lado do Santana ouvindo ele falar, né? Então ele era admiradíssimo. Eu acho que não houve no Rio Grande do Sul alguém que tenha despertado paixões tão intensas quanto Paulo Santana, porque ele era, de fato, absolutamente intenso. E não só, isso eu acho legal, né? Não só enquanto ele falava, eu já vou passar a palavra para os nossos biografados, mas uma coisa que mais me deixava encantado com o jeito do Santana de se comunicar era as pausas, o silêncio do Santana. Então ele estava fazendo um comentário no rádio e ele parava. Aquilo parecia que o mundo ficava suspenso, assim, tu não podia fazer outra coisa que não fosse aguardar o que ele diria, e normalmente vinha uma frase muito forte mesmo, muito agressiva. Então o Santana era um fora de série, né, na comunicação. A gente vai falar sobre ele, é um prazer estar recebendo aqui nossos dois convidados. Pois é, nós temos aqui o Márcio Pinheiro, Márcio que recebeu essa incumbência aí nos ombros, né, de biografar o Paulo Santana. Imagino que não seja fácil. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado, Juliana. E o Fernando Ernesto Correia, que foi um grande amigo do Paulo Santana, né, Fernando? Muito próximo dele. Muito próximo. E que é aqui do Grupo RBS, nosso colega. Sou o produtor do livro, né? Tu é produtor, pronto, então é isso. Eu que idealizei o livro, tá? Idealizei o livro e tomei todas as providências para transformar a ideia numa realidade. Né? E por quê, hein, Fernando? De onde é que veio a ideia e por que fazer uma biografia de Santana? Porque o Santana é Santana? tudo isso que tu já dissesse. Ele achava que, como o brasileiro não tem memória, a memória do brasileiro é muito curta, eu achei que nós tínhamos que deixar no papel, né, uma história sobre ele, porque quando essa ideia surgiu, ele já tinha morrido há 7 anos. E é um tempão, né? Ele faleceu em 17, né? É um tempão, né? Então nós achamos que era naquele momento que a gente tinha que tentar produzir deixar um legado, né? Um documento, né, Márcio? E como é que foi? Eu estou saindo de um gripão de 10 dias, ainda estou com uma tosse seca. Se eu tossir aqui, não, pelo amor de Deus, me desculpe. Tá perdoado, não tem problema. Me perdoe, né? Me perdoe. Porque Autorizado. Às vezes não dá para segurar. Né? Claro, eu sei como é. Bom, como é que eu vou fazer dizer a origem, e depois, vamos dizer assim, na análise do mérito do livro, o Márcio sabe muito mais do que eu, né? Então foi assim, tá? Surgiu no fim do ano de 1923. Tá? 2023. 2023. 2013. 2013. Não, 2023. 2023, eu conversando lá já tinha a ideia, né? Conversando com Pedro Cherotsky, lá no meu escritório, que esteve lá acompanhado do filho dele, que também se chama Pedro. Nós começamos a dizer, mas, né? E o Santana, né? Será que o Santana não dá para a gente fazer alguma coisa para deixar o Santana com um documento sobre ele? Tá, a ideia começou ali. Aí
Início de 24. 24, né? Isso, ano Acertei passado. agora? Acertou. Tá. No início de 24, o professor Camargo, que escreve todos os domingos uma coluna O JJ sobre a Camargo. vida, Isso. Uhum. ele fez uma coluna exatamente dizendo isto, tá? Dizendo assim, não é possível que não exista nada importante para documentar o que foi esse extraordinário comunicador chamado Paulo Santana. E fez essa coluna. Bom, essa coluna me ajudou. Porque eu digo, pô, eu não tô sozinho nessa parada aí, né? E aí, feito isso, eu fui ao Nelson, que não tem como separar o Santana da RBS. Ele é mais que a RBS, ele até trabalhou fora da RBS, mas 90% da vida dele passou na RBS, né? Totalmente. Uma pequena incursão na difusora que foi um fracasso, mas que realmente não durou muito, né? Uhum. Então, Que está no livro. Hã? Está no livro, é uma boa história. Então aí o Nelson topou na hora a ideia e disse, Fernando, toma conta disso. Tu vai ser o publisher, o produtor desse troço, porque eu tenho 500 coisas para fazer, tu não faz nada. Tu está com o tempo absolutamente ocioso, tu fica com esse encargo aí, né? Esse atleta que eu sou, né? Então eu digo, pode deixar para mim. Pode deixar para mim que é comigo mesmo, né? Uhum. Aí, quem eu escolhi para escrever o livro? Um colorado, né? Pois é, né? Tem isso aí. O Márcio, que eu já tinha tido uma experiência que ele é coautor do meu livro. Eu tenho um livro. Ninguém sabe que eu tenho um livro. Saber, eu sei também. Ninguém sabe. Então é um livro inédito, né? Em todo caso. Mas esse livro inédito foi escrito a 4 mãos. Que as memórias de um lobista, né? Fernando Ascorreia, para quem não sabe, trabalhou muito tempo também como lobista, né? Que depois deu uma conotação negativa esse nome, né, Franco? Lobista mesmo. Então, pô, evidentemente que a minha primeira sugestão, a primeira e única sugestão era o Márcio Pinheiro. Quer dizer, eu queria que o Márcio Pinheiro escrevesse esse livro, porque eu sabia que ele ia fazer um grande trabalho, um grande livro. O Márcio Pinheiro é um jornalista muito tarimbado, trabalhou muitos anos aqui na Zero Hora também. Inclusive foi colega do Santana. Isso assinava um informe especial. Quando eu entrei na Zero Hora, o Márcio fazia um informe especial. E tem outras obras, inclusive, dele, né? Ele fez outra, agora mais recente, biografia não autorizada do Chico Buarque de Holanda. Né? Ele tem uma experiência para fazer biografias muito espetacular. Então, eu passei, acertamos, né? Acertamos. Ô, Márcio, e tu teve acesso a quê, assim, para construir o livro? Claro, fizeste entrevistas, não tenho dúvida, como bom jornalista que és, e isso é a tua especialidade. Mas teve acesso a alguma coisa, assim, sei lá, diários, cartas, anotações? Que material tu teve à tua disposição? Documento pessoal, acho que não precisou ter nenhum, até porque o Santana não era tão organizado esse ponto. Não era mesmo. Né? Os documentos pessoais que o Santana usava, ele era a coluna dele. Claro, ele se expressava então, por ali, né? a coluna já tinha um lado memorialístico muito forte, né? Muito forte. Então, ali, quem quiser entender o Santana, o primeiro passo é começar a ler as colunas. Quantas colunas tu leu? É porque aí tem dois momentos, né? Tem as que eu li naturalmente ao longo da vida, né? Eu fui colega do Santana, eu trabalhei com o Santana, eu vi ele fazer algumas colunas, eu até fui personagem de uma ou outra, né? Então eu já acompanhava isso. E aí, quando fui fazer o livro, aí eu me obriguei a ler algumas das mais importantes, pegando alguns temas muito caros a ele, né? A família, a relação com o pai, que sempre foi muito conturbada, a paixão pelo Grêmio, as polêmicas com o Grêmio, né? Tanto com dirigentes quanto com jogadores, como os irmãos Ronaldinho e Assis, e mais recentemente o Marcelo Groi. Então, foi apanhando tudo isso aí, né? Todas essas coisas, e misturando com os depoimentos, com as pessoas com quem eu conversei. Eu conversei com todos os familiares diretos, assim, né? As 2 mulheres, a primeira e a segunda mulher, e os 3 filhos desses 2 casamentos. Entrevistei todos os amigos mais próximos aqui, toda a família Sirotsky, que era muito ligada a ele, Nelson, Pedro, o Fernando Ernesto foi inesgotável, Carlos Bastos, jornalista das antigas, aí de 90 anos, que acompanhou
toda essa trajetória do Santana. Então foi montando esse quebra-cabeça com todas essas pessoas e esse material. O Santana era muito autorreferente, todo mundo sabe, e por isso mesmo ele se expunha muito. Né? Ele dizia, tu só tinha que às vezes filtrar um pouco até que ponto aquilo era verdade ou era um pouco de delírio dele. Não que não fosse verdade, às vezes era até uma verdade exagerada, uma verdade superdimensionada, mas tu tinha que saber afunilar isso aí. E esse era um ponto que eu tinha anotado para perguntar, que era o que havia de verdadeiro, de fato, no Santana, e muita coisa, não há dúvida, se não tudo, mas o que havia de calculado nesse estilo dele que era muito exagerado, né? Uma retórica teatral. O quanto te parece, Márcio, na tua percepção, que era dele mesmo e o quanto ele meio que tirava uma onda? Tirava uma onda para ser um personagem. Um exemplo do calculado. Tá. Quando o Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez, em 81, ele foi para a TV Gaúcha, para o Jornal do Almoço, e na época o diretor da TV Gaúcha era o Carlos Bastos. E o Bastos que estava vendo pelo monitor da sala dele, o Santana no estúdio, e que o Santana naquele dia, tudo que ele falava, ele pontuava com eu sou campeão brasileiro. Eu estou aqui no Jornal do Almoço e eu sou campeão brasileiro. Eu vou falar sobre Porto Alegre e eu sou campeão brasileiro. Tudo ele pontuava. E ia não crescendo aquilo. Até que em determinado momento, o Bastos está olhando pela tela da sala dele e vê que o Santana some. O Bastos vai pro estúdio, o Santana tá deitado, tá caído do lado da cadeira dele, né? Os caras meio que acho que pediram os intervalos, os comerciais, foram ali, atenderam ele, levaram ele pro... Mas ele realmente estava passando mal, Márcio. Tava passando mal, né? Tava fora do ar, né? Aí, bom, se recuperou, chamaram a mulher foi pra lá, mediram pressão, aquela coisa, tava tudo bem, né? Passou-se o tempo, 1 ano depois, tá o Bastos e ele, e o Bastos disse, deixa eu te perguntar um negócio que tá há muito tempo na minha cabeça. Aquele dia, tu desmaiou ou tu forjou aquilo? E disse que ele olhou pro Bastos e disse, sabe que eu não sei? Sensacional, E o Bastos, me contando, a conclusão que eu e o Bastos chegamos agora, 40 e tantos anos depois, é que ele sabia. Assim, mas nem ele mais sabe Exatamente. o delírio que ele estava criou essa expressão. Exatamente, né? Ele criou esse delírio, Perfeito. Ele entrou nesse delírio, aí um pouco sabendo, um pouco talvez até tenha saído fora do ar, soube faturar esse fora do ar que ele esteve, e depois ele já não interessava mais dizer a verdade ou não, né? Nesse caso, o folclore é muito maior, a lenda é muito maior e muito melhor. Ô, Márcio, o que mais te surpreendeu? Aí o Fernando pode falar também, Fernando Ernesto. Assim, porque a gente conhece o Santana, todo mundo conhece, né? O Santana é uma figura pública que falava pelos textos e tal. Mas o que te surpreendeu? Teve alguma coisa diferente que apareceu ali que ninguém sabe? Alguma coisa da personalidade dele? Santana... Alguma revelação que talvez contrariasse a imagem pública que todo mundo tinha dele? Um pequeno detalhe que eu acho que muita gente confunde, até pela cara dele. Santana não bebia. Santana era um homem de grandes vícios, de grandes, grandes compulsões, né? Pelo cigarro, pelos doces, pela comida, pela noite, pela vida, em resumo, mas a bebida era uma coisa que ele era controlado. Socialmente ele bebia, né? Sim, mas nunca se soube de um porre dele, de uma inconveniência dele, ligado à bebida, nunca. Era um boêmio movido a Guaraná e Coca-Cola. Coca-Cola, sim, acho que era a grande paixão etílica da vida dele. Não etílica. Antes da gente continuar entrando na personalidade de Santana, que eu acho absolutamente cativante, quando é que vai ser lançado o livro? Acho só pra gente ter uma noção aqui, né, Ju? Quando, como, quando é que vai ser? Fernando, tem alguma observação a fazer em relação a isso? Ele já tá pronto, né? Nós estamos definidos. Tá. Né? Claro que tem um processo ainda de concluir a edição, que a AGE a AGE assumiu esse projeto. Então ficou por conta dela a edição. O que é a AGE? Desculpa, minha ignorância. É a editora do professor Ledur. Do Ledur. Ah, perfeito, do professor Ledur. Professor Ledur, tá? Que vai lançar também
a biografia do Maurício Sirotsky. Opa! Que legal. Essa novidade aí. Essa vai render entrevista aqui também. Com Bom te certeza. avisar, hein? bom te Tá. avisar. Agora, no mês que vem, Maurício estaria completando 100 anos, vai ter uma biografia que está sendo feita ele, que também está sendo produzida pela GE. Então, Perfeito. talvez os 2 maiores ícones Aham. da RBS estão reunidos, se reencontram na mesma editora. É isso mesmo, exatamente isso. O Maurício foi o maior comunicador de rádio. É verdade. Quando a gente diz que o Santana foi o maior de todos, é pela soma. O Maurício foi um grande comunicador de rádio, mas não foi um grande comunicador de televisão, porque não fez televisão, e também jornal, porque ele não, já virou diretor, dono, Isso. então, né, abandonou a parte... Enveredou para outro caminho. Pra outra área, né? E o livro, então, sai em julho, é isso? Dia 22 de julho, tá De marcado. julho. 22 de julho é o lançamento oficial, sessão de autógrafos. Vai ser ser onde? Na isso, Arena? Na livraria. Não, foi cotado até, Ó. foi cogitado, mas depois meio que foi deixado de lado. Ah. Mas vai ser numa livraria que fica no Praia de Bela Shopping e que agora me falta o nome, é a página. Acho que é a página. A livraria do terceiro andar Aham. do shopping Praia de Belas. São quantas Lançamento. páginas? Dá umas 300 páginas. por aí. 300 páginas. É o livro que fica de pé. E aí, uma outra questão que eu acho interessante, que é, voltando à personalidade dele, Márcio, o que tu estava dizendo era muito rico, né? Sobre isso dele desmaiar, e nem ele sabe se foi de propósito ou não. Ele cultivava essas contradições dele e ele gostava de irritar. O Santana era um cara que gostava de irritar, ele cutucava, testava as pessoas. Isso era uma estratégia também, retórica, era uma forma de se manter relevante, a irritação, ou tinha algo mais profundo por trás disso também? Porque eu acho que ele tinha algumas perturbações, me parece, né, Márcio? Sim, era um resultado, o Santana era resultado de um caldo muito complexo. Né? Ele perdeu a mãe com 3 anos. Escrevia sobre a mãe. Escrevia muito, era um tema dos mais recorrentes. Aí ele ficou com o pai, que logo depois casou de novo. Ele é um raro caso de filho que se dava bem com a madrasta. Ele adorava, ele idolatrava a madrasta dele, que dizem que foi muito carinhosa, foi muito atenciosa com ele e fazia muitos doces. Que aí porém, o pai dele era violentíssimo. O pai dele espancava ele também falava isso. Ele sempre teve esse trauma, ele sempre teve essa relação com o pai que dizia para ele que ele não ia ser nada. O pai era cruel. O pai era Cruel. O pai era cruel. Animal. O pai era de uma violência, assim, espancava. Isso eu ouvi dele e ele dizia algumas crônicas. Tinha momentos que ele morava naquela chácara das Bananeiras, aquela região perto do presídio ali, né, que são um casario todo ligado à brigada militar, ele morava ali. E como ele sabia do horário do pai dele, ele se escondia ou embaixo da casa ou no sótão, onde ficavam os pombos, até o pai se acalmar. Isso com que idade, Márcio? 8, 9, 10 anos. E o pai tomava trago? O pai tomava. bebia. Mas acho que, antes de tudo, era um homem violento. Ele chegava em casa... Vê bem, esse animal, ele era o diretor do presídio. Do presídio... Era carcereiro. Ali do gasômetro, tinha um presídio ali. Sim. Ele era o diretor do presídio. Eu gostaria de saber como é que ele tratava os presos. Imagina, se o filho ele tratava assim, né? Se ele tratasse o filho da maneira como ele trata, como é que ele tratava os presos? Ele chegava em casa, no fim do dia, muitas vezes alcoolizado, e quando chegava alcoolizado, ele desancava no Santana até sair sangue. Só parava quando saía sangue. É mesmo. Só quando sangrava o Santana. Daí que o Santana fugia dele como o diabo da cruz, né? Mas o Santana sempre falou também sobre uma relação de infância com o Alegrete, né? Ele morou no Alegrete? Não. Então eu tô me confundindo, desculpa. Eu tinha quase certeza que ele tinha morado em Alegrete só morou do interior. Em Tapes, mas aí já adulto, quando ele foi ser inspetor de polícia. Quando ele passou no concurso. Quando ele foi já adulto, já com quase 30 anos. Não, então eu tô me confundindo. Foi lá que ele conheceu a primeira mulher. E aí vocês acham que vem daí, de alguma forma... Porque o Santana se dizia que seria um bipolar, né? Como eu disse, ele era
ele irritava muitas pessoas e ele tinha dias, eu me lembro, o convívio com ele não era fácil, né, Márcio? Não. Tinha dias que ele estava absolutamente deprimido, quer dizer, tinha uma melancolia, que ele ficava fechado e quase não falava com ninguém, e tinha dias que ele estava Euforia, pô. na euforia, que ele não só estava alegre, como ele brigava, né? Brigava com os outros, aí brigava na sala de redação, E brigava outra com os coisa colegas. que resultava disso, ele era aconselhado a tomar remédio. Mas ele tinha essa bipolaridade mesmo? E não Tinha tomava. tripolaridade, pentapolaridade. Ele tinha um distúrbio mental, de fato. Ele tinha. E tanto é que ele chegava para os psicanalistas, ele teve mais de 10 psicanalistas ao redor dele, em vários momentos, e ele dizia, vocês já trataram outras pessoas, mas comigo não vai ser essa molezinha, não. Bah. Desafiado. Ele Então, mas ele sabia. não tomava os remédios. Aí era outra coisa. Ele disse que tomava, por orientação médica, ele tinha que tomar calmantes, remédios que baixassem ele. Aí ele dizia, mas aí não adianta. Aí eu fico um plasta, eu não consigo escrever a coluna. Então tu vê. A genialidade dele era também esse a genialidade, descompasso. a criatividade dele, a movimentação dele estava vinculada a esse aspecto agitado. De euforia. Essa euforia. Então, a euforia, que ao mesmo tempo deixava ele nervoso, deixava ele inquieto, deixava ele também. Sim, tu não falou- à toa o nome do livro é o O Gênio Paulo Indomável. Santana, o Gênio É. Indomável. E uma coisa que Nada domável, Que- ele, nem os remédios, que nada. passa por todo o livro é essa total ambiguidade dele. Ao mesmo tempo que ele se jactava, que ele se dizia que era o principal jornalista da RBS, principal nome da RBS, ele seguido chegava para o Nelson e dizia, Nelson, não me demite, por favor. É mesmo, ele tinha É. essa insegurança, porque ele Tinha era esse- muito vaidoso, né? O que É, a gente via era de um cara que se achava, né? Exatamente. Então tu vê, ele tinha essa grandeza, essa alma inquieta de que era o principal nome da RBS, mas ao mesmo tempo ele tinha insegurança de que o Nelson... E o Nelson nunca pensou em demiti-lo. Claro. Imagina, né? Pensou uma vez até, que está no livro também, confirmado pelo Nelson, nesse episódio da Difusora. O que aconteceu? Nos anos 78, ele foi convidado, ele era comunicador da TV Gaúcha, Jornal do Almoço, daqui da Rádio Gaúcha, Sala de Redação, e da Zero Hora. Da época, a RBS não exigia essa exclusividade que nos últimos tempos passou a exigir. E aí ele foi convidado pela Difusora e foi. Provavelmente o Nelson, não tem certeza, mas acho, o Fernando Mas também, eu acho que o Maurício estava vivo ainda. estava vivo. E foi algo a ver com grana. Né? Ele recebeu uma proposta, foi para lá. Foi para lá e não gostou. Começou a se sentir infeliz e foi para lá com a promessa de que ele ia ser a principal atração da Difusora para a Copa de 78. Passou-se um tempo, 2, 3 meses, ele está andando pela rua da praia e encontra Maurício. Se abraça, ele pergunta, Maurício conta, não, eu estou indo ali comprar uma jaqueta de couro, vem comigo. Foram juntos, foram na loja, o Maurício provou a jaqueta, chegou para eles, quer uma? Quero. Então tá, toma uma jaqueta para ti e aparece amanhã lá na RBS. Ele botou a jaqueta, no dia seguinte ele veio aqui na RBS, se abraçaram, fizeram as pazes e ele voltou para a RBS. Mas nós tivemos o cuidado, como nós sabíamos que a saída dele para a Difusora seria efêmera, né? Vocês já sabiam que ele ia voltar. Não ia durar na Difusora. Nós o mantivemos escrevendo a coluna na Zero Hora, né? Quer dizer que ele continuou com um vínculo conosco. Um pé aqui. Sim. Mas... E no Sala de Redação também. Na rádio também. Não, e o Fernando e o Maurício seguraram as pontas, porque o Nelson queria demiti-lo. O Nelson defendeu naquela... Não, saiu de uma, sai de todas. E o Maurício e o Fernando disseram, não. Vamos deixar ele vai voltar. Vamos deixar ficar mais fácil ele voltar. E voltou. Dito e feito. E aí tem outra curiosidade. Ele voltou tão em cima da Copa que aquela Copa ele cobriu para Gaúcha com um ingresso comum. Porque a Gaúcha já tinha feito os credenciamentos, já tinha mandado para a FIFA. Nossa. Já tinha feito os credenciamentos. Ele chegou lá, então cada dia de jogo ele recebia um ingresso, entrava no estádio como torcedor, via o jogo e depois que ele fazia a cobertura. Escrevia depois, claro. Tá, e tu falou dos psicanalistas, psiquiatras, sei lá. Nessas entrevistas, que foram mais de 30, é isso, né? Mais de 30. Deu para ouvir médicos? Quem que tá nesse rol aí? Tem quase uma dezena de médicos. E no final da vida, nos últimos anos de vida, ele mobilizou um corpo médico de umas 10 pessoas. É verdade. Tinha cardiologista, psicanalista, pneumologista.
nefrologista. Ele não seguia as orientações médicas, me parece, né? Tinha que ter parado de fumar. Sim. Não parou. Tinha Não que parar de conseguiu. comer doce porque era diabético. Não parava. Ele já almoçou uma vez com o Fernando Ernesto Ah, no restaurante Santo Antônio, que é famoso por uma sobremesa que vem uma caixinha com 8 merengues. Vocês conhecem? sim. O Santo Antônio? Mas Inclusive, a sobremesa entrevistamos que ele está falando os dois sócios semana uma passada. caixinha especial do Santo Antônio. Aham. É um Tem merengue com recheado de ovos De ovos moles. moles. É uma caixinha de. Veja bem, merengue recheado de é uma ovos moles. bomba, é uma bomba para qualquer diabético. Mas claro. E ele E não aí o resistiu. Ah. Fernando quis ser apaziguador, disse: tu não vai comer uma caixinha dessas. Ele pediu outra. Não, eu vou comer duas. caixinhas. 16 merengues. Comeu 8 16 em cada, merengues. cada Nossa, Então foi ele direto era pro hospital daí. autodestrutivo também. Era, né? era. Ele tinha esse Autodestrutivo. componente autodestrutivo. É. Com o doce, com o fumo, com o deixa estar da saúde, assim. Ao mesmo tempo ele se preocupava, tinha um medo pânico de morrer. Uhum. Né? Cada vez que ele era internado, ele achava que não ia sair, mas não fazia dieta, não fazia academia, não tinha um padrão de vida tranquilo. diante- Ele desafiou muito o corpo Desafiou, dele. é. Muito. E Ele essa- tratou muito mal o corpo dele. Muito, né? Muito, E muito, essa muito, muito, me parece que talvez tenha relação com uma melancolia, né? Que eu não sei se ele era diagnosticado com depressão, acho que não, né? Mas não tenho certeza. Mas ele era um cara que tinha fases muito tristes, né? E acho que ele escrevia também ótimos textos, que eram textos comoventes, acho que Não, vinham nessas fases. Alguns até mais brilhantes. Os mais inclusive. brilhantes acho que vêm nesses momentos de dor dele. Não sei, Márcio, o quanto que essa melancolia também era importante para a persona que ele vendia. Era isso que nós estávamos falando antes, né? Ele tinha grandes sofrimentos, tinha grandes traumas e que ele usava a coluna como terapia. Entendi. Uhum. Na coluna ele se expunha, ele falava do pai, da mãe, dos doces, do fumo, das mulheres, de tudo. Ele se colocava nas colunas e, de certa forma, ele acho que se apaziguava. Né? Era uma maneira dele ficar bem consigo Ele próprio. chorava muito? Chorava. Era um grande chorão. Né? Chorava de emoção, chorava das lembranças. Esse relato que eu fiz agora há pouco aí, que eu vi ele falar do pai dele, ele começou a chorar. E tem uma questão também. O Santana era muito culto, impressionantemente culto. E também se jactava de saber de cor, sei lá, 200 sonetos, Aham. e aí marchinhas de carnaval, e ele sabia um monte de coisa. E a coluna dele tinha um vocabulário muito rico, né? Muito rico. Às vezes a gente até aprendia palavras assim, que ele trazia na coluna, assim. De onde é que vem isso, Márcio? Essa era uma fome de conhecimento, assim, ou ele estudou muito? Nesse sentido, ele é uma força da natureza, né? Porque ele não era um autodidata. Isso aí também é curioso. Ele passou a frequentar a RBS, foi na época que foi criado o Sala de Redação. Até então, o Santana era uma figura conhecida dos meios populares de Porto Alegre, circulava pela Rua da Praia, pelas turmas do centro. A RBS criou o programa Sala de Redação com o Cândido Norberto. O programa era bem diferente do formato de hoje. O Cândido ficava num mini aquário com 2 produtores, repórteres, Cláudio Brito, por aí até hoje, Um abraço pro e Antônio Brito, ex-governador do estado. Bah. Esses 2 repórteres tinham a incumbência de ir nas editorias. Juliana, qual é o destaque de amanhã? Paulo, qual é o destaque de amanhã? Eles perguntavam e ia dando o tom do programa, uma sala de redação. O Santana começou a querer participar disso. O Bastos me contou que ele tinha o Bastos que trabalhava, já era chefe de redação, via o Santana encostado nesse aquário, nessa parede, como que pedindo para o Cândido Norberto, me chama. Na época o Santana fazia o quê, Márcio? Nada, ele era ligado à polícia, vinha pra cá porque era amigo do Gago, que foi editor de polícia. E ficava por aí, assim. Mas Na não época trabalhava não na tinha. Zero Hora. Não Sim, porque tinha. o Santana é bom dizer, né? Ele não era jornalista. Hoje ele seria barrado na portaria. Não, nem passaria ali, né? Hoje é. Quase nós fomos? Como quase nós fomos. Meia hora para entrar aqui. Pô. Hoje ele seria... O cara não sabia quem eu era. Ele não sabia. Sim, antigamente era menos... Antigamente ele entrava e disse, vou falar com o Paulo Germano. Ninguém ia barrar. E ele ia lá, às vezes até falava com o Paulo Germano, mas ficava ali. E ele pedia para entrar no ar, pelo olhar, pela postura.
e o Cândido Norberto chamou e ele começou a desempenhar. E, desculpa, nessa época ele era inspetor? Inspetor. Inspetor. O meu Inspetor de ganha-pão dele era a polícia. Era polícia. Era a polícia. É formado em direito, né? E- Não tinha se formado Ele ainda. se formou depois. Depois só. E só pra gente situar, isso é em que época, mais ou menos? Isso é 71. 71. 71. Aí ele começou a participar do programa, Uhum. né, voluntariamente, e o Lauro Schirmer, ex-diretor de redação da Zero Hora, disse, não, isso aí não vai ficar bem, esse cara vindo aqui todo dia, vamos formalizar isso aqui. Chegou para o Maurício, Mas porque acharam ele bom, eu provavelmente. achava ele bom. Não, Ele já as estava intervenções dele eram polemizando. excelentes. E não era sobre esporte ainda. Não, também era, É. era basicamente e coisas da Era assuntos cidade. gerais, mas o esporte era bem forte na sala de redação desde o início. E aí o Lauro chegou para o Maurício e disse, temos que formalizar isso aí. E o Lauro sugeriu, posso oferecer 200 cruzeiros? Não me lembro qual é a moeda da época. Digamos 200 cruzeiros. E o Maurício disse, não, oferece 400 e pede para ele escrever uma coluna. E o Lauro disse, mas será que ele sabe escrever? Vamos testar. Se não souber, alguém da redação dá o texto final. O faro do Maurício. É, que incrível, né? E aí deu certo, ele saiu Deu escrevendo. certo. E ele sabia escrever. É, e a primeira coluna já foi um sucesso. Esse é o Maurício, querido. O Maurício tinha um nariz grande, não é por nada. Ele farejava. Uma sensibilidade, uma Impressionante. coisa... Tu localizou a primeira coluna? Impressionante. Sim. E leu ela, como é que Sim. é? Tu te lembra o que é? Não, é até bem tranquila, digamos assim. Eu acho que ele estava ainda Tá enjaulado. Tá E tirando. logo depois ele dá um salto, que é 72, que aí tem a primeira grande coluna polêmica dele, que é quando ele dá o time dos outros cronistas. Ele diz qual é o time do Rui, do ele Lauro, fez isso. do Ranzolin, que na época eram todos... Bah, daí causou geral. Aí causou. E aí, como é que foi isso? Aí foi a primeira grande polêmica envolvendo ele. E essa turma aí não ficou furiosa com Não, ele? claro, não Claro. chegaram, não, Claro. nós somos neutros, não temos nada, não temos nada e tal. Negaram. Cara, o Santana também ele tinha um pouco isso, né? A impressão que eu tenho, Márcia, é que ele era um cara, claro, muito amoroso, mas ele também, se tivesse que atropelar, às vezes, em nome de uma boa coluna, ele atropelava, Claro. né, Márcia? Ele Atropelado. não pedia muita permissão, né? O maior Ele compromisso, magoou muita dele gente. era com a coluna. Pois é, ele magoou muita gente, Com certeza. E magoou a si próprio. sem dúvida. Como ele- assim? Não, as maneiras que ele se expunha, a maneira que ele muitas vezes tratava um assunto e que geralmente, muitas vezes, voltava contra ele. Né? Então, ele machucou e se machucou. E É, tem não, alguma não história, assim, de desafeto que te pareça impactante, assim, porque ele teve brigas que todo mundo lembra, né, com outros comunicadores, teve briga com o Rui, Kenny, teve com o Kenny, com o Rui, com o Davi, né? com o Davi, claro. Ah, é. O Davi claro. foi a mais... Com o Davi foi forte. A mais importante, né? Teve mais visibilidade, né? Porque ele se sentia, tinha isso também, Márcio, que eu queria que tu comentasse. O Santana parecia meio paranoico às vezes, né? Sim. Ele achava Se que o sentia Davi ameaçado. queria tomar o lugar dele, que o Davi Coimbra queria puxar o tapete dele. E o Davi tinha os Essa espaços insegurança dele. dele. Pois é. Ele era o melhor de todos e tinha uma insegurança como se não fosse o melhor de todos. Ele tinha coluna. Se ele saía de férias, no primeiro momento ele pedia à RBS que reprisasse as colunas. Pra não botar um interino. Ficava com Pra não botar um ciúmes interino. se botasse alguém. Aí, muitas vezes, os diretores e editores argumentavam, não, reprisar é um tiro no pé de qualquer matéria jornalística, né? Tu dá um texto que já foi lido. Aí ele concordava que se colocasse um interino, mas não deixava um interino. Tinha que ter um Um rodízio. rodízio. É mesmo, me lembro disso. Porque se tivesse um interino, o interino ia se apegar àquela página e não ia querer largar. Mas como é que pode uma Mas coisa era assim. dessa, né? O cara brilhante, tinha esse mas medo. E aí, é, e também segurança. teve as outras fases que ele tirava férias da TV e da rádio e não tirava do jornal. Meu Deus. Escrevia e escrevia Onde estivesse. onde estivesse. No Rio, São Paulo, Gente, Punta que del loucura. Este. Vocês acham que o Santana, como é que ele entraria no debate público de hoje, que é um debate público mais policiado, né? Será que ele Nós seria temos- cancelado hoje? o politicamente correto hoje, ele é uma realidade, né? O Santana, quando ele morreu, isso estava começando e houve uns cancelamentos ali. Não estou dizendo cancelamento de assinatura, talvez tenha havido também,
mas cancelamento da figura dele nas redes sociais, chegou a ter, né, Márcio, alguma coisa Sim. falando que absurdo, Santana, ou racista, porque disse alguma coisa. A minha dúvida é, hoje, como é que vocês acham que o Santana entraria no debate público de hoje? Ele teria muita dificuldade, eu acho, porque ele era indomável mesmo, né? Mas ele continuaria sendo indomável. Ele não ia Não ia ele se não dobrar. ia se disciplinar. É impossível pensar que o Santana pudesse ser disciplinado. É impossível. Mas, Fernando, o que tu acha? Como é que tu acha que seria ele? Se seria possível uma pessoa como ele dentro do debate público, já que tem essa questão do politicamente correto, de... hoje é difícil, né? Tem muita patrulha sobre o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Qual a avaliação de vocês? Eu acho que o Santana... As posições de Santana, via de regra, eram politicamente corretas. Então, ele defendia, né? Ele defendia ele defendia os carroceiros, ele defendia os motoristas, ele defendia, né? Pô, ele não teria grandes problemas pelas suas posições com relação a esses assuntos que são, assim, politicamente incorretos e tal, e coisa. Eu acho que ele não teria... talvez não pudesse ter a mesma ênfase que tem agora, mas ele não ia mudar a linha dele. Ele ia sobreviver. Mas tu acha que essa coisa assim está muito difícil mesmo? Hein? Agora, em vez de agora eu vou te entrevistar. Tu acha que está muito difícil esse negócio politicamente correto? Tu também acha que tá? Eu acho que para um sujeito como o Santana, eu acho. Eu acho que o Santana tinha... não teve uma coluna que o Santana fez, Márcio, eu queria que tu ajudasse a lembrar... Que eu nunca entendi se ele estava sendo irônico ou não, que ele falou sobre o... Eu não quero ser leviano e daqui a pouco eu estou dizendo algo que não é bem isso, mas eu tenho na minha cabeça algo sobre botar abaixo o mercado público, alguma coisa assim, fazer um estacionamento naquela região. Não foi defendido por ele. Desculpa, isso foi falado na época, se não me engano foi defendido pelo prefeito de então, Telmo Thompson Flores, mas o Santana... Não, a maior polêmica nesse sentido era cercamento de parque. É verdade. Isso sim, ele era favorável. Defendia, né? Ele defendia, desde quando ele foi vereador, a primeira vez, ele foi vereador, tinha essa como uma de suas bandeiras, e até morrer ele defendia isso. E também levava porrada por tudo que era lado, né? Pelos defensores e pelos que atacavam. Então, mas com relação ao mercado público, eu não tenho... Então defendeu o mercado público? Sim, defendeu o mercado público e jamais acho que jamais ocorreu a ele pedir a demolição. Então, tu me desculpa, eu realmente teve alguma coisa ali envolvendo o centro da cidade que foi muito... a grande polêmica urbana dele agressivo. que eu pesquisei tem a ver com o cercamento dos parques. Que na época era basicamente a redenção, porque o Marinha não existia. Ele queria cercar a redenção. Ele queria cercar a redenção. Eu teria curiosidade de saber como é que ele se comportaria hoje politicamente, porque o Brasil vive um momento de extrema polarização, radicalismo, essa loucura toda que não tem mais diálogo e tal. Como é que seria hoje, né? Isso talvez fosse um aspecto interessante, assim. Ele teve uma atuação política pequena em relação a... Ele foi vereador? Foi vereador por 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Em 72, ele se elegeu já nesse embalo aí do início dele, e já por ser uma figura conhecida do centro da cidade, ele se elegeu pela Arena. Em 76, ele se candidatou à reeleição, ficou de suplente. E aí, como a Arena indicava o prefeito chamou alguns vereadores para serem secretários e ele assumiu esse mandato. Em 82, aí já no PMDB, né, que tinha acabado o bipartidarismo, surgiram PMDB, PDT, todos os outros partidos, e aí ele se elegeu. Foi a única votação consagradora que ele teve. Ele foi o mais votado do PMDB e foi o 3º ou 4º do geral. E ele era, como é que vocês definiriam ele ideologicamente hoje, assim? Ele era porra louca. Ele não era nem de direita, nem de esquerda. Ele era ele. Ele era do Grêmio. Ele era do Grêmio. O partido dele era o Grêmio. Ele foi Arena, que era o partido da ditadura, mas nunca se soube de uma posição dele. E depois foi PMDB? E depois foi PMDB e depois chegou a se filiar ao PDT.
provavelmente por um convite do Alceu Colares. Mas ele não. Mas Ó, lembrei, ele- teve mesmo, Márcio, uma coluna em 2013, quando houve aquele incêndio do mercado público, e que tá. ele diz ali que poderia ser hora de botar abaixo aquele prédio para construir outro mercado bom. público bom. no lugar com estacionamento. Bom. E eu me lembro que essa coluna foi assim uma Sim. coisa, teve uma comoção na cidade, Claro, porque o prédio é porque- histórico, claro, enfim, né? claro. Tinha Mas eu um sempre achei que o incêndio. Santana podia estar. Não, o Santana tá brincando. Eu nunca sabia se ele tava falando sério ou não, sabe? Às vezes, algumas colunas passam essa impressão de que ele Isso, Márcio. lançava o assunto Uhum. para ver o que ia dar, Isso. e aí depois ele tomava posição. Mas ele fazia de vez em quando algumas colunas exatamente para ser polêmicas. Ele De tinha que, de propósito, vez em né? quando, ter uma coluna que criasse polêmica. É. Só o feijão com arroz não o satisfazia. Ele E a- criava, às vezes, uma polêmica, inventava. Essa do mercado, por exemplo, evidentemente. Ele não queria isso, mas ele Ele- tava. E outro aspecto é que a coluna dele, antes de ser lida pelos leitores, era provavelmente a coluna mais ouvida de Porto Alegre, porque ele ia ler para o Fernando Ernesto antes, ele ia ler para o Nelson, ia ler para o Marcos de Voskin, ele fazia para o Geraldo Correia, ele fazia uma prévia, ele pegava o sentimento dessas pessoas para... Mas Ele ele não, escrevia ele levava, podia levar essas colunas para o sexto andar, como se diz, o sexto andar aqui. Que era sexto ficava andar, os diretores. Mas ele não era censurado. Não era Não, censurado, nunca. mas Não era censurado. ele testava a coluna, É, mas ele ele fazia o queria test saber drive. como é que batia nos outros. Né? Ele não. Uhum. Ele não. E Não, teve nunca foi censurado. cenas assim emblemáticas do Santana, como ele se vestindo Como de de baiana, baiana. no Essa Jornal do é, Almoço. ninguém Quer dizer, esquece isso. essas coisas ninguém fez, né? Isso ninguém nunca não, tinha feito. nesse Talvez sentido isso- ele era único. Ah. Ele era único, porque ele tinha um lado histriônico, que na época até tinha um rival parecido, que era o Roberto Gigante. Ah, Esse sim tinha o ficou Roberto totalmente- Gigante. Que também rasgava a roupa, né, desmaiava, né? Então tinha toda essa semelhança, mas óbvio, o Roberto Gigante acabou tendo uma vida muito mais curta, artisticamente falando, e aí o Santana dominava, porque aí o Santana dominava nos dois lados. O Santana tinha um lado sério muito forte e esse lado histriônico também muito forte. É verdade. Então ele ganhava nas duas pontas. Só pra falar do Grêmio, já que tu é colorado, Hum. como é que foi hein, essa... Assim, tu entrevistou o Portaluppi, e aí? Entrevistei Paulo Doni, Ah, é mesmo? entrevistei sim, entrevistei. Não, o homem é profissional. Não. Não tem conversa. E aí, o que eles disseram? Portaluppi, Renato se rasgou em elogios, Eles- Renato sempre incrível, gostou. né? A relação Eu tenho deles. um capítulo que é Paixão e Ódio nos Gramados Gremistas. Que aí eu pego 4 personagens que são emblemáticos dessa relação do Grêmio, do Santana com o Grêmio. Renato, que de certa maneira é uma invenção do Santana. O Santana amava o Renato. O Santana amava antes do Renato estourar. Uhum. Ele começou a dizer na coluna dele: vocês têm que ir antes para o estádio para ver um garoto que está arrebentando nos jogos preliminares. Era o Renato. Ele ficou amigo do Renato logo, né? Ele trazia o Renato na redação aí, ele circulava com o Renato. Então esse foi o maior exemplo. E ele continuou próximo do Renato por toda a vida. Depois, quando o Renato veio jogar no Grêmio de novo e veio ser treinador do Grêmio, eles continuaram próximos. E uma das últimas aparições do Santana no Jornal do Almoço foi por causa do Renato. Tá? E depois, as 3 polêmicas, os 3 ódios que ele teve. Né? A família Assis, Uhum. primeiro o próprio Assis. Por causa da e saída depois o conturbada do Ronaldinho. Ronaldinho. De todas as saídas, né? O Assis surgiu de uma maneira conturbada no Grêmio, né? Que ele conhecia desde criança. O pai do Assis era manobrista no estacionamento do Olímpico, conhecia toda a cúpula da RBS e já dizia lá: olha, fiquem de olho no meu filho. E quando surgiu o Assis, ele dizia: olha, e o melhor é o outro. Né? E depois com o Ronaldinho mais ainda, né? Porque aí o Ronaldinho teve o episódio de sair para o Paris Saint-Germain e deixar o Grêmio na mão, e depois teve aquela vai, não vai, e acabou indo para o Flamengo. E tu entrevistou algum deles da família Não, Assis? Não. não. Uhum. Não quiseram falar? Não, nem procurei. Ah. Já estava bem documentado, já estava bem satisfeito. Uhum. Porque eu queria a visão do Santana. Claro, claro. E o último episódio, que é o do Marcelo Groy. O Groy, o Santana Que ali- deu-lhe pau no Groy. duro, né? E ali é uma. Até eu conto no livro, é uma briga que ele comprou por tabela. Aquilo ali era uma bronca meio que do Nelson. O Nelson tinha falado de alguns grupos gremistas. Como de nós, amigos. né?
Geraldo, eu. Geraldo, Era um- já sabiam que o Nelson não gostava Mas do completamente Groy contra o como Marcelo. goleiro. Mas aí o Santana passa a não gostar do Groy também? Ou o Santana passa a defender a visão do Nelson como Não, sendo a não, dele? ele comprou a ideia dele. Comprou a Ele ideia. comprou a ideia como dele. sendo dele. O quanto o Santana era, porque o Santana se referia muito ao Nelson. Tanto que a gente, quando imita o Santana brincando, a gente diz Nelson, né? Sempre falava do O Nelson. quanto ele era, essa relação com a cúpula da RBS, Márcio, o quanto isso era, como disse o Fernando Ernesto, ele nunca foi tolhido, claro que não, censurado, não tenho dúvida. Mas ele gostava de estar perto da cúpula, até porque ele sempre foi próximo ao Maurício também Sim. e tal. O quanto essa relação interferia ou não no trabalho dele, no que ele apresentava? Porque aqui tu tá falando sobre interferido de alguma forma nas críticas dele ao Groy, né? Não dá para dimensionar. Ele era muito ligado, de fato, ao Sirotsky e ao Fernando Ernesto. Né? Ou seja, a cúpula da RBS. Ele tinha um sofá na sala do Fernando Ernesto, Ah, onde ele sério? podia Fechar. Ele tinha um oscilar, sofá na tua fechar. sala? Eu Ele, botei o sofá não, por e, o causa dele. Fernando recebia deputados, secretários, jornalistas, com o Santana cesteando Dormindo no canto. sofá, lá no fundo da Não sala. acredito. E não era estranho. Não, total sem noção, né? Total. E não era A estranho. sala era bastante grande, né? Ele ficava lá onde está na casa ali e eu ficava despachando. E ele dormindo. E ele dormindo. Então ele tinha essa sem cerimônia com toda a cúpula Não, da ele fazia RBS. isso não todos os dias, porque ele também dormia às vezes na sala do fulano, Dvorsky, naquela da sala. cadeira lá da redação também. Ele dormia naquele sofá lá. Isso. Então o Nelson... Ele tinha que cestear. É. Ele tinha que cestear, ele tinha que dormir um pouco depois do sala de redação, ele tinha que dormir. Ele dormia sempre, né? É sempre, ele dormia. Ele Depois precisava na dormir. sala dele, ali na redação, tinha um poltronão. Para ele dormir. Ele Isso. tinha que dormir um pouco para depois voltar à atividade. E o Nelson, de certa forma, matou essa charada, porque o Santana surgiu como um filho do Maurício. Isso. Logo virou o filho mais velho do Maurício. Né? Logo depois ele virou o caçula do Maurício, porque aí o Nelson já começou a ter uma ascendência. E depois ele virou filho do Nelson. Entendi. Né? Então o Curioso Santana isso, passou Mas olha, por essas 4 etapas e ele tinha uma... Meio que virou da família, assim. Virou. mas viu, Paulo, era uma relação social. Tá? Social. Não influenciava na área profissional dele. Não influenciava. Ele não ia lá. Ele ia lá para conversar, porque ele era amigo. Ele ia para conversar, generalidades, coisas assim. Então, não chegava lá, olha aqui, eu vou fazer uma coluna sobre isso Claro, aqui. claro. Qual é a tua opinião? Isso eu não fazia. Uhum. Nunca fez. Tem uma história maravilhosa que é o Alexandre Bach que conta, que era diretor de redação do Diário Gaúcho, né, Marcos? Que o Santana chega lá e acende um cigarro na sala do Alexandre Bach, e o Alexandre Bach, não, só um pouquinho, não vai fumar aqui na minha sala. E aí o Santana responde, eu fumo até na sala do Nelson. E o Alexandre Bach diz assim, não, mas aqui não é a sala do Nelson, aqui é a minha sala. Aí o Santana diz, tu não tá entendendo, todas as salas são do Nelson. Mas é brilhante. Agora, Sensacional, cara, é um foi. gênio até pra... Agora eu vou te contar De uma- repente, né? Isso, de rapidez de raciocínio. Repentista, né? Agora eu vou te contar uma melhor. Sabe a quem o Nelson conta essa história e refere como dono da sala? Pedro Parente. Do Pedro, pô, tu vê pra mim, é o É. Alexandre Bach. Tá, então, pelo jeito, ele fez isso em várias salas. Pô, no Pedro... Deve ter usado isso direto. Fez várias salas. E o Pedro Parente, na época, ocupava qual cargo? Era o primeiro vice-presidente. Era o primeiro vice-presidente. Eu me lembro que... Essa história é contada com vários personagens. Vários personagens. vira Deve ter lenda, já feito. virou Tem uma lenda. outra história, feito em várias tem uma salas. outra história maravilhosa. O Duda Melzer também conta que foi Também, na sala do Duda Melzer. Porque ele deve ter feito mesmo. Deve ter feito. Todas essas. né? Porra, Tá, aqui não. Tem, Não. tem, Tua sala, tem né? 3 histórias que elas vão se moldando. Essa é uma, tá? A outra é... Deixa eu contar uma outra antes, que tem essa relação do Santana também. Ele era alucinado por carnaval. E um ano ele conseguiu ir para o Carnaval do Rio de Janeiro. Conseguiu comprar o ingresso, não sei comprar quantos meses antes no lugar, e lá longe, né? E ele tinha essa obsessão aqui, fazendo um pequeno parênteses, com a relação do salário dele. Ele, embora fosse durante muito tempo o maior salário da redação da Zero Hora, o salário dele ainda não competia com o salário de alguns executivos. E aí ele está lá
chegou nesse lugar dele lá, e ele olha e vê um executivo da RBS, nesse mês de carnaval, num lugar muito melhor do que o dele. Isso que ele ligou para o Nelson e disse: Nelson, no teu circo tá tudo errado. O bilheteiro ganha mais do que o palhaço. Sensacional. Então, ele tinha essa noção também de que, embora ele fosse a maior atração, aí muitas vezes isso não se refletia no salário dele. E qual era a outra que tu contava? A outra que também tinha a ver com esse... que dele a moldar as coisas. Ele fez aquela famosa coluna do amigo, que o amigo não se fala. Uma coluna que o amigo depois... a gente não... É verdade, não, super conhecida. não é apresentado, o amigo a gente reconhece. Isso, essa coluna viralizou acho que 15 Viralizou, anos depois, que era do Vinícius, do Antônio Maria, do Guimarães Rosa, até de gente do Caio Fernando Abreu, enfim, todo mundo. E aí, quando ele foi ler essa coluna pro Nelson, o Nelson disse... Aí ele chegou lá e disse: Nelson, essa coluna eu fiz para ti. Disse: bom, se tu fez para mim, por que tu não colocou o meu nome? E aí o Nelson, o Fernando e tantos outros traduziram da seguinte forma: ele não colocou o nome porque para cada um que ele chegava, ele dizia que foi pra essa coluna eu fiz pra Claro! ti. Então ele disse isso. Então, assim como a questão da sala, tu não vai fumar nessa sala porque é a sala do Nelson, ele fez a mesma coisa, ele deve ter dito pro Fernando Ernesto, pro Nelson, pro Pedro, pro Jaime, enfim, para tantas pessoas. Que incrível, né? Márcio, diga, Fernando, por favor. Não, mais uma outra história interessante dele também, nessa linha. Um pouquinho mais perto aqui. Nessa linha, ele chegava para mim, e dizia: Fernando Ernesto, o Estado tem 3 gênios. O Estado do Rio Grande do Sul tem 3 gênios. Tá? O Jaime Caetano Brau, gênio mesmo. eu e tu. Nossa. Aí, ele na sala do Nelson, só mudava a terceira pessoa do vértice do triângulo. O Estado tem 3 gênios. Eu, o Jaime Caetano Brau e tu. Dizia para todo mundo. Então, Que figuraça. Né? Ele era assim. E tá, só para encerrar, que a gente já tá chegando aqui, não estamos estourando o tempo, né? Tem inteligência artificial no livro, tá sabendo disso? Não. O Paulo Santana voltou à vida para escrever um texto no livro. Conta aí, Márcio. Essa foi... sensacional. Nós tínhamos concluído o livro já estava praticamente pronto. O Fernando leu junto comigo quase todas as etapas, depois eu apresentei isso para o Nelson, o Nilson tinha lido também, enfim, o livro já tinha passado. O livro já tinha passado por todas as etapas que devia passar. E durante boa parte dessas etapas vinha uma dúvida para nós: quem vai fazer o prefácio? Porque tinha que ser uma pessoa não apenas grande, né, mas que pegasse as várias pontas do Santana. Se a gente convidasse um grande diretor do Grêmio, ia ficar faltando o Santana fumante, o Santana jogador. Se a gente pegasse o Guerrinha, parceiro dele de jogo, ia ficar faltando o Santana carnavalesco. Enfim, não ia ter ninguém que contemplasse todas as facetas do Santana. O que é que me ocorreu? Eu peguei 30% do livro, peguei umas 30 colunas do Santana e joguei na inteligência artificial, pedindo um texto do Santana sobre o livro do Santana. Sensacional, Márcio. E ele elogia muito o livro, elogia a mim e elogia muito a si próprio. Ele próprio. Então, é verdadeiro texto. O prefácio do livro é do próprio Santana. Sensacional. Baita ideia, né? Nossa. Márcio, pra gente encerrar, como é que tu imagina, que eu sei que isso é uma pergunta difícil, eu sei, mas é o seguinte, eu sempre tive um pouco, sempre me fascinou isso. Como é que era o Santana na relação com ele próprio? Como é que tu imagina que era a maneira como ele pensava, o jeito porque eu tenho a impressão de que ele era muito perturbado de alguma forma, embora também fosse muito feliz com as sacadas que ele tinha. Lembra que ele se elogiava muito, né? Então ele dizia ele estava conversando com a gente, dizia uma frase, e ele dizia, que frase? Quer dizer, ele ficava elogiando a si próprio. Como é que... Então ele estava sempre conversando com ele, a impressão que eu tenho, assim, ele estava falando contigo, mas estava com ele... E contrariando ele também. E contrariando ele também. Como é que tu acha que era isso, essa relação muito complexa dele com ele próprio, meio perturbada? Esse é um dos grandes enigmas que... Pois é, Márcio. Que é quase impossível de decifrar, né? Acho que ele não teve essa resposta, tenho certeza que nos quase 80 anos de vida que ele teve, ele não conseguiu essa resposta, e todos os amigos, todas as pessoas que o cercaram, tiveram pedaços dessa resposta.
Não existe nenhum PhD em Santana. Nem os psicanalistas que trataram dele, nem os colegas, nem os amigos, nem os parentes, todos pegaram. E foi isso que eu montei. Eu montei um quebra-cabeça. O que eu estou oferecendo ao leitor é um quebra-cabeça vindo da cabeça do Fernando Ernesto, dos filhos, da família Sirotsky, dos médicos, e tu vai sair com uma impressão que aposto que vai ser diferente da Juliana. Depois, acabando a leitura, tenho certeza que a tua leitura vai ser diferente da dela. Porque Santana era isso, era uma coisa tão complexa que era impossível de tentar colocar numa caixinha, num nicho. É, isso aí. Eu fiz o prefácio do livro. Ele fez o pré-prefácio. Pré-prefácio. Entendi. Eu não, Santana. O Santana. Quer dizer, o prefácio oficial do livro foi feito por mim. Mas o Santana acabou com o meu prefácio, porque ele fez uma coisa fantástica antes do meu prefácio, que é o Santana falando sobre si próprio. Ele foi uma pessoa feliz, Fernando? Quem? O Santana. Não. Não foi feliz? Não. Por quê? Por que não? Não foi feliz. A complexidade dele não podia levá-lo à felicidade. Não permitia? Não permitia. Não permitia. E nos últimos anos ele realmente, né? Você sabe que ele sofreu uma doença mental também no final, né? Que Me explica isso. Qual doença mental exatamente? Ficou demente. Ficou demente. Os últimos meses de vida dele foram os últimos, muito eu acho que até anos. É que os últimos anos, porque vocês se lembram que nós começamos a cortá-lo um pouco. Ele fazia uma coluna por dia, depois passou a não fazer uma coluna por dia, fazer uma coluna no fim de semana. Sim, claro. Porque do Jornal do Almoço. Já isto foi... Participava menos do Nós já tínhamos percebido que ele não estava mais... Entende? Embora suas plenas faculdades. A briga com o Davi, por exemplo, a segunda e maior briga com o Davi. Foi também, o resultado disso foi que o Davi passou a, sei lá, segunda, quarta e sexta, e o Santana terça e quinta. Eles começaram a dividir isso aí. E aí ele sofreu muito com isso. Sofreu muito com isso. E o final porque ele não tinha autocrítica. Ele, sob esse aspecto, ele não tinha autocrítica. Ele achava que ele podia escrever todos os dias até do hospital. Entende como é o negócio? Quer dizer, ele a figura dele era muito complexa, a figura dele mesmo. Muito complexa, muito complexa. E eu acho que ele não foi feliz. E o final foi muito melancólico. Ele passou os 4 últimos meses numa clínica geriátrica ali em Ipanema. Eu entrevistei o dono da clínica. A mulher, obviamente, visitava, Fernando, Nelson, Marcos Dvorsky visitaram ele também, mas aí já era uma pálida referência ao Santana que todos nós conhecíamos. A gente está encerrando, mas diga, por favor. Ele não fumava mais nesse período, mas ele tinha o gestual do cigarro, o dono da clínica me contou, e ele bebia Coca-Cola e cerveja sem álcool. Lembrava de algumas coisas, brincava. Dizem que a atendente ali, a cuidadora dele, que era uma pessoa muito bem-humorada, e ela pegava o jornal e começava a ler pelo início, e não pela última página. E ele dizia, não gosto de ti, tu é burra. Tu tem que saber que a 0 horas começa pela última página. E complementando a tua visão, ele também teve uma relação muito conflituosa com as 2 mulheres. Isso também tira um pouco a gente do eixo, entendeu? Quer dizer, ele terminou com a primeira, mas levou 20 anos para regularizar a situação com a primeira, que é o que fiz com o advogado, e em seguida, depois, passou a ter uma relação complicada com a segunda. Com a segunda, que era... Que estava com ele até o fim. Devia ser muito difícil aguentar o Santana. Então, ele não foi uma pessoa que conseguiu ser feliz, ele não foi feliz. Feliz. É muito difícil ser feliz, né? Vamos deixar bem claro, né? Até relativo o que é ser feliz. A felicidade, às vezes, ela é temporal, né? Está feliz agora, está infeliz amanhã, né? Ele teve espasmos de felicidade. Ele não teve um quadro assim de felicidade. E para a gente finalizar mesmo, porque, desculpa, Ju, eu estou quebrando o protocolo aqui, a gente vai passar um pouquinho de 1 hora, mas
Corta a relação... as participações. Não, Não tem mais nada. não corta. Mas Mas as participações Mas são com a as melhores. família, a relação dele era boa. Com família, eu tô me referindo a filhos, a... Não, Complicada também. complicado. Por que, Márcio, em resumo? Não, é muito ausente, né? Todos eram unânimes em dizer que ele passava maior tempo na rua, que ele não teve uma vida familiar assim. Mas Não falo nem em relação às famílias de hoje, em que há uma participação paterna e materna intensa, né? Pegar meu exemplo, eu vou em reunião do colégio das minhas filhas. Santana jamais apareceu no colégio dos filhos, né? Então, isso, de certa forma, era natural para um pai dos anos 70, e com ele era mais absurdo ainda pensar que ele pudesse ter uma... Por quê? uma Porque ele vida. ia pra noite? Porque ele... Não, porque a vida dele era a coluna, era ele mesmo. E à né? noite? À noite, À o noite. Grêmio, os jogos, À noite. os restaurantes, o canto, ele adorava cantar, né? Então ele frequentava esses bares da João Pessoa, Isso, ele Zé gostava de Patrocínio. cantar. Então, não tinha tempo para filho, E outra pra coisa, filha. ele era um homem só. Hum. Ele era só. Ele convivia com uma multidão, metade do Rio Grande do Sul olhia e assistia ele na televisão, mas ele era um homem só. Ele não podia ficar sozinho. Ele de noite, ele via nas casas dos amigos pegar alguém para poder sair com ele. Ele não saía sozinho, ele entende? Quer dizer, ele precisava ter alguém. Ele se sentia mal sozinho. O Paulo Sérgio Rosa Guedes, o psicanalista dele, que além de, foi psicanalista há pouquíssimo tempo e logo depois virou parceiro. Saía para noite, saía para jantar, e disse que uma vez o Santana ligou para ele e disse: tu vamos jantar? Eu disse: não, hoje eu não posso, eu tenho que ficar com a minha família. Pô, mas tu não tá me dando mais atenção? Caramba. E aí ligou pro Fernando e o Fernando disse: não, tu tem que nos dar um tempo. Porque nós temos família, outros amigos, outros interesses. Ele absorvia. Sugava, né? Ele sugava. Que Gente. figura, né? Que interessante. Tô louca pra ler esse livro. Eu também. Estarei lá na fila de Espere. autógrafos. Aguarde, falta pouco mais de um mês. E muitas fotos também, né? Imagens Muitas fotos, históricas. O arquivo aqui é muito bom nesse sentido. Deixa eu até fazer um elogio público à Letícia Coimbra, que me ajudou. Maravilhosa. Ela é nessa ótima. eleição. Ela é ótima. Ela é ótima. E o arquivo tem tudo. Tem desde o Santana, do início ali, do início do Sala de Redação, aquela primeira turma, depois a TV, depois a parceria com o Fernando, com o Maurício. Então, Legal. tu pode fazer também um outro livro só de fotos de Santana. Tá bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer falar com vocês. Espero que o Santana não puxe a nossa perna de noite, que ele tenha gostado aí do programa, né? Mas tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. O Santana deve ter, eu acho que ele está muito feliz, ou estaria muito feliz, com de saber que certeza. tem um livro sobre ele. Claro. Claro. Como é que o Santana, ele devia, Claro. já, se ele tá vendo alguma coisa, ele já devia estar pensando, como é que não saiu um livro meu ainda? demorou. Posso né? dizer para vocês, me dão mais 30 segundos. Claro, Claro. Fernando. Sabe o que ele era tanto isso, que ele chegou para o Ibsen Pinheiro, tá? Que era um Pai do companheiro, Márcio. companheiro dele, inclusive de uma confraria que eu coordenava, o Ibsen Pinheiro, que ele achava que era talentoso para isso. Eu quero que tu faça o meu necrológio, eu quero ler vivo. É mesmo. O obituário? É o obituário. Que ele queria aprovar o obituário. Eu quero que tu faça o meu obituário. Eu quero ler o meu obituário escrito por ti. E eu vi ele falar isso, e também ele começou a fatiar o próprio obituário. Ele queria que o Cláudio Brito falasse sobre a relação dele com o carnaval. Ele queria ele teve uma ligação muito forte comigo com relação à música brasileira, que ele adorava, eu também, ele me testava, eu era aprovado, e aí ele dizia: não, tu que vai escrever a parte de música brasileira. Então ele também, ele quis ter o controle de tudo isso. Por isso, nada mais natural de eu ter feito aquele pedido à inteligência artificial para que ele mesmo escrevesse. Tivesse o controle, sairia. Aquilo foi sensacional. Márcio Pinheiro, Fernando Ernesto Corrêa, muito obrigado. Muito obrigado, prazer ouvir vocês. Obrigado. Obrigado e até a próxima.